Agora sim, meu parceiro Leandro, né? O que acontece? Vamos começar desse embate que dominou as redes, né? Se você não sabia quem era o auto-intitulado Padre Kelmon, por que vocês falam assim? É preconceito? Não. A Igreja Ortodoxa que ele diz que representa, ele afirma que ele nunca exerceu qualquer cargo em qualquer paróquia dela no Brasil. E a Igreja Católica, muito menos. Ele diz que tem um cargo numa igreja do Peru, mas está vindo disputar a eleição aqui no Brasil. De todo modo, o Padre Kelmon, que recebeu auxílio emergencial e estava lá ali defendendo Jair Bolsonaro, protagonizou um embate com Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim, ficou meio sem tempo, irmão, né? Sem paciência. E foi muito engraçado que o Padre Kelmon virou e falou: como que você fala assim com um padre? Aí o Lula: de que igreja? Que padre? De que igreja você é padre? Que padre? Aí ele: eu sou padre. De que igreja? Porque, assim, ele respondeu na chincha, chamou Padre Kelmon de fariseu, falso cristão. Aí, Leandro, eles estão tentando, os bolsonaristas e o próprio Padre Kelmon, dar uma virada nesse episódio, né? Como se ele tivesse sido vítima de uma agressão do petista. Conta. Dani, boa tarde para você, Renata e Yuri, todo mundo com a gente aqui no 360. Eu até tenho o que contar um pouquinho de bastidor, né, de impressões das campanhas todas sobre o Padre Kelmon e do próprio partido dele, né, sobre o auto-intitulado Padre Kelmon. Mas essa estratégia dos bolsonaristas, ela me foi passada logo ali no comecinho da manhã, repercutindo com aliados do presidente, que inclusive estiveram ontem com ele, antes do debate, a ideia de que o debate da TV Globo, ele produziu uma cena que pode ser usada contra o ex-presidente Lula. Do mesmo modo que o debate da Band teve aquela discussão do Bolsonaro, né, as ofensas que ele fez à jornalista Vera Magalhães, isso foi explorado pela gravidade do conteúdo da fala, né, e acabou repercutindo, sendo tema do debate no dia seguinte. A avaliação dos bolsonaristas é de que agora o tema do debate da Globo virou essa discussão para eles, essa discussão entre o Kelmon e o ex-presidente Lula. Por isso que logo ainda na madrugada o vídeo já foi cortado e começou a ser disparado pelos bolsonaristas nas suas redes sociais. E agora, né, pela manhã, no comecinho da manhã, o vídeo recebeu um tratamento melhor e ele começou a ser encaminhado nas listas de transmissão de candidatos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e por isso tem uma base grande no WhatsApp e no Telegram também. O que um deputado que faz essa interlocução entre a política e a religião, né, com muita desenvoltura me diz, é de que pelo menos é um vídeo que pode ajudar a aumentar a rejeição do Lula no eleitorado católico, pelo menos. Eles avaliam que pode, inclusive, contribuir para que, entre os católicos, a distância que é consolidada do Lula nesse eleitorado se reduza e que consiga ali ter uma mudança, uma virada de voto. Então, esse é o foco dessa estratégia digital, né, dos bolsonaristas, é viralizar essa discussão. Daqui a pouco a gente fala um pouco da impressão do PT, que, só para adiantar um pouco, o PT, pelo que eu ouvi, e os integrantes ali, aliados do Lula, avaliam que isso não vai produzir efeito significativo. Mas essa é a estratégia que está colocada para essa reta final na rede social, sobretudo no WhatsApp e no Telegram. Aí eu ouvi também, Dani, integrantes do PL, do partido do presidente, sobre como eles olharam para esse debate. E uma frase que eu acho que resume o sentimento é o seguinte: olha, pelo menos esse debate empurra a eleição para o segundo turno. No geral, eles avaliam que, um pouco corroborando com o que você trouxe, o voto útil ele vai ser um pouco segurado pelo bom desempenho da Simone Tebet, e para além disso, eles avaliam que pode, né, se conter esse voto útil e jogar a eleição para o final de outubro, e aí, nesse sentido, eles avaliam que começa um novo embate, começa uma nova disputa. Gente, eu vou trazer aqui, eu vou salpicar um bastidor, daqui a pouco eu trago completinho, mas assim, o PT estava acompanhando como eles falam, né, sala de espelho, né, ou seja, eleitores que representam um extrato que é alvo em tempo real o debate, em tempo real. E eles tiveram a resposta em tempo real desses eleitores, que são público-alvo, então vocês são eleitores de terceira via ou eleitores indecisos, tá? Sobre esse embate entre o Padre Kelmon e o ex-presidente Lula. Eu vou trazer para vocês aqui exatamente o que foi que me disse a fonte
petista que estava lá dentro do estúdio da TV Globo acompanhando a fala do Lula. Olha o que aconteceu aqui, isso, olha, 1h40 da manhã, viu, Brasil? Eu estava trabalhando ainda. Apesar do bate-boca, né, que teve, Lula foi visto como vítima de um impostor nas quales. Por quê? Porque pegou para... Primeiro, né, o Padre Kelman, quando ele vai para o embate com o Lula, ele já tinha brigado com a Simone, com a Soraya Tronic, que perguntou se ele não era padre de festa junina e se ele não tinha medo de ir para o inferno por falar das coisas que ele falava. E já tinha tomado uma série de pitos do William Bonner, o apresentador, porque ele simplesmente foi para lá para tumultuar mesmo, né? Falar fora do microfone, interromper o adversário quando o adversário estava respondendo. Então ele já tinha, digamos assim, tretado com 3 personagens, entre eles o apresentador, né? Então quando ele vai para o embate com Lula, as pessoas nas qualitativas do PT, eu estou falando aqui especialmente, já estavam mais do que cansadas, elas estavam irritadas com a postura dele, do tipo, tá tumultuando, tá atrapalhando, eu queria ver o Lula e o Bolsonaro, entendeu? E esse cara aí, tanto que o Kelman é que chama o Lula para perguntar, e ele faz uma pergunta bem bolsonarista, eles trocaram papeizinhos ali nos intervalos do debate, né, como foi fartamente registrado. O Kelman é que chama o Lula para esse embate e os caras falam, pô, ele tá tumultuando, não é ele que eu quero ver. E aí ficou parecendo assim, um padre fake, entendeu? Uma figura fake, muito caricata e que estava precisando de um, digamos, basta. É isso que as salas espelhadas, as quales do PT, mostraram. Vítima de um impostor. O impostor, nesse caso, seria o autoproclamado padre, que a gente usa isso, não por nada, mas porque simplesmente ele diz que é, mas ninguém diz que ele é. Nem a igreja que ele defende, a igreja ortodoxa no Brasil, diz que ele jamais teve qualquer posto em alguma de suas paróquias.